Bom dia, crianças, e a paz do Senhor, amém? Vamos começar hoje mais uma lição de número 2 da nossa nova revista, né? A lição de hoje tem por título Fazer a vontade de Deus não é fácil. Mas antes de nós começarmos a nossa aula, vamos fazer uma oração, tá certo? Vamos fechar os nossos olhos e orarmos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos tem concedido. Pai querido, nós te pedimos que o Senhor abençoe a cada criança que está ouvindo, que está assistindo este estudo. Te pedimos que o Senhor abra a mente de cada um deles para que possam aprender mais um pouco da tua palavra. Recebe a nossa gratidão por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, lição de número 2, que se encontra no livro de Juízes, capítulo 6 e 7, tá certo? Está aqui a lição, a história de hoje se encontra no livro de Juízes, no capítulo 6 e o capítulo 7. E agora chegou o momento da gente fazer a memorização do versículo, tá certo? Vamos colocar a nossa memória em ação. Livro de Filipenses, no capítulo 4, versículo 13, está escrita a nossa memória em ação, que nos diz assim: com a força que Cristo dá, posso enfrentar qualquer situação. Vamos lá repetir com a tia? Com a força que Cristo dá, posso enfrentar qualquer situação. Filipenses 4, versículo 13. Fiquem aí memorizando, bem útil, para ficar bem guardadinha essa palavra no seu coração. Com a força que Cristo dá, podemos vencer qualquer situação, crianças. Algum dia vocês já enfrentaram uma situação difícil, que vocês tiveram medo de fazer? Tipo assim, quando a tia da escola pede para você responder faz uma pergunta para você na classe cheia, aí você fica com vergonha de dar a resposta, com medo de errar. Ou quando a mãe sai e deixa você olhando seu irmãozinho mais novo e você fica preocupado com medo que ele caia, que ele se machuque. Então, mas quando acontecem essas situações que deixam a gente com medo, a gente pede a ajuda do Papai do Céu e ele nos ajuda a enfrentar aquela situação difícil. Vocês sabiam disso? E na história de hoje, nós vamos aprender um pouco de um homem que ele passou por uma situação muito difícil, mas com a ajuda de Deus, ele conseguiu vencer aquela situação. Vamos saber quem foi esse homem? Olha só, crianças. O povo de Israel, o povo de Deus, estava passando por uma situação muito difícil. Porque logo depois que Moisés, vocês lembram de Moisés, lembram? Que Moisés e Josué morreram, o povo se esqueceu dos mandamentos que Deus tinha dado. E começaram a pecar, começaram a adorar ídolos, começaram a oferecer sacrifício para os ídolos. E Deus se entristeceu muito, porque estava escrito, era um dos mandamentos, que as pessoas, o povo não podia adorar outros deuses. Né? É um pecado de idolatria, a adoração a ídolos, a imagens de escultura. E o povo se esqueceu desse mandamento e começou a pecar. E, consequentemente, Deus ficou triste, né, por causa daquele pecado que eles estavam cometendo e permitiu que os inimigos maltratassem o povo de Israel por causa do pecado. Mas todas as vezes que o povo se arrependia, Deus perdoava e mandava alguém para guerrear por eles. Eram chamados de juízes, aquelas pessoas que Deus chamava, né, para enfrentar os inimigos.
Certo dia, o povo de Israel estava sofrendo com os inimigos, um povo chamado Midianitas. Como era o nome deles? Os Midianitas. Nome um pouquinho difícil, né, crianças? Pois é. E as pessoas, o povo estava pedindo para Deus ter misericórdia, que mandasse alguém para livrar, porque já faziam 7 anos que aquele povo, que o povo de Israel estava sofrendo com os midianitas. Os midianitas não deixavam o povo de Israel em paz. E o povo estava com medo, vivia se escondendo com muito medo dos midianitas. Até nas cavernas o povo se escondia com medo daquele povo inimigo. Eles saqueavam a colheita, o povo de Israel plantava e quando pensava que não, os midianitas iam lá e saqueavam, roubavam a plantação do povo de Israel. E o povo vivia tudo assustado, com medo. 7 anos nessa agonia e o povo pedindo para que Deus mandasse alguém para livrar, né? Para vencer aquele povo. E Deus ouviu a oração, né? Porque o povo estava arrependido. Deus ouviu a oração e chamou um homem chamado Gideão. Olha aqui, Gideão. Gideão, ele estava malhando o trigo, ou seja, amassando o trigo. Só que ele estava amassando o trigo, não era no lugar apropriado para fazer aquele trabalho. Ele estava fazendo no lagar. O lagar era um lugar que amassava as uvas, né? Mas para que os midianitas não soubessem que ali Gideão estava trabalhando, amassando o trigo, ele se escondeu ali no lagar, assim mesmo assustado, ó, crianças, com muito medo, com medo que os midianitas vissem, porque se os midianitas vissem ele fazendo esse serviço, os midianitas iam lá e tomavam todo o trigo. E ele não ia ter trigo, né, para levar para sua família. E Gideão estava ali fazendo esse serviço, com o maior medo para não ser visto pelos midianitas. Até que, de repente, olha só quem apareceu diante de Gideão. Um anjo. De repente, Gideão viu o anjo diante dele. E o anjo disse assim para Gideão: o Senhor é contigo, varão valoroso. Crianças, vocês sabem o que foi que Gideão respondeu? Gideão, primeiramente, com medo, ficou muito assustado, porque nunca tinha visto um anjo diante dele. E disse assim: Senhor, eu não sou valente não, eu não sou valoroso. A minha família é a mais pobre e eu sou o menor da casa. Eu não sou valente. Mas o anjo disse assim: o Senhor é contigo e eu vou te enviar. E Gideão, mesmo assustado, disse assim: Senhor, eu não sou valente. Repetindo, né? Eu não sou valoroso. E o anjo disse: eu vou te enviar para livrar o povo de Israel. Eu vou te dar o inimigo nas tuas mãos e tu vencerás como se fosse um só homem. E Gideão, assustado, porque o exército dos midianitas eram numerosos, era muita gente, crianças. Como era que Gideão iria vencer aquele povo? Gideão disse assim: Senhor, se for tu mesmo que está falando comigo, me dá um sinal. Eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar um pouquinho de lã na terra. E se amanhecer, quando for no outro dia, se essa lã amanhecer molhada e toda a terra estiver seca, aí eu vou saber que é o Senhor mesmo que está falando comigo. E Gideão fez prova, né, com Deus. Crianças, quando foi no outro dia que Gideão colocou lá, à noite Gideão colocou lá a lã seca sobre a terra. E quando foi no outro dia que Gideão se levantou, estava lá a lã molhadinha e ao redor da lã tudo seco. Ó, aqui a lã, ó, molhada, que Gideão teve que encher, ó, uma vasilha de tanta água que tinha. E ao redor da lã, tudo seco. Então Gideão
pensou, né? Verdadeiramente foi o Senhor que falou comigo. Mas Gideão disse assim: Senhor, não me leve a mal, mas só mais dessa vez o Senhor me diga realmente que se é realmente o Senhor que está falando comigo, que amanhã a lã esteja seca e ao redor da lã esteja tudo molhado. Foi o contrário que Gideão fez. E no outro dia, quando Gideão se acordou, estava lá a lã sequinha e ao redor da lã tudo molhado. Foi ou não foi um milagre? Não podia acontecer isso, né, crianças? Porque se chovesse, ia molhar a lã. A lã não ia ficar seca e ao redor da lã tudo molhado. Então Gideão teve a certeza de que realmente Deus estava com ele. E Gideão não temeu o exército do inimigo. Gideão foi à luta com a sua pequena força, porque Gideão disse: eu tenho pouca força. Mas Gideão foi à luta com apenas 300 homens. E Gideão venceu aquele povo, venceu a guerra com a força do Senhor, porque Deus estava com ele. Gideão acreditou e venceu o exército inimigo. Amém, crianças? Então, crianças, a mensagem que nós temos hoje para você é essa: que nunca desista sem antes lutar. Primeiro, confie em Deus, porque se Deus for com você, se Deus mandar você fazer uma determinada tarefa, que seja difícil para você, mas peça ajuda ao Papai do Céu, que Ele vai te ajudar, que Ele vai te abençoar e você vai vencer o inimigo com a força de Deus. Amém? Que o Senhor possa te abençoar cada dia e nós vamos fazer a tarefa, certo? E na próxima semana nós daremos continuidade a essa lição. Amém? Que Deus abençoe a cada uma de vocês.